muitos queridos, que já estão aí na parte espiritual conosco aqui trabalhando, né? Médios, enfim, a própria Dona Dalgisa, que é um espírito amigo que a gente sempre tem muito carinho e que sempre lembra dela aqui na casa. Então a gente vai fazer uma festa de aniversário, que eu quero convidar vocês para estarem aqui. Vai ser, infelizmente esse mês vai cair o aniversário bem no dia mesmo, vai ser dia 14 de setembro, que é o segundo domingo do mês. Então a gente vai fazer um domingo de comemoração. A gente vai começar às 10 horas, que a gente começou lá no seminário, né? A gente vai começar às 10 horas e vai lá até mais ou menos umas 6 horas. Eu convidei alguns amigos da doutrina para cantar, vai ter um amigo que toca piano, eu convidei também os dois corais que vão vir. Então vai ser um dia assim de alegria, de comemoração, né? De aprendizado. A gente convidei o senhor Américo Sucena, ele vai fazer uma palestra aqui, eu gosto muito dele. Ele tem um centro aqui em Mãos Unidas, né? E ele também tem um programa lá na Boa Nova, é um militante da doutrina há bastante tempo, e vai fazer uma palestra para a gente. Vai ser a única palestra, o restante vai ser só comemoração, festa, né? É uma festa também a palestra, não deixa de ser, porque a gente aprende também. Enfim, então vocês estão todos convidados, a gente vai fazer agora, pedir para o Fábio colocar aqui na televisão. Então vocês já estão convidados aí. A gente vai fazer um almoço comunitário, assim, para a gente vir para passar o dia aqui mesmo, né? Um preço bem simbólico, né? Um valor de R$15 para ajudar um pouco o centro, né? E também para ter um pouco de custo pelas coisas que vai comprar. Então um preço bem simbólico. Então todos vocês estão convidados. Vocês estão chegando agora, boa noite. Estou contando aqui que esse mês é o mês de aniversário do centro. O centro vai fazer 78 anos de fundação. E a gente vai fazer uma festa bonita, dia 14 de setembro. Então estão todos convidados para vir realmente passar o dia aqui com a gente. Né? De repente não pode passar todo dia, mas meio-dia, ou vir almoçar aqui com a gente. Né? Vai ser um momento assim, de muita alegria, de gratidão. Né? Acho que todos nós somos muito gratos, né? à casa. Então a gente não pode deixar passar em branco. Uma vez por ano a gente vai fazer uma festa calorosa. Então todos vocês estão convidados a participar. Você também, viu, Dani? A amiga nossa que trabalha aqui com a gente e tantos outros amigos que colaboram aqui, né? Então eu estou avisando antes que às vezes as pessoas têm compromisso geralmente de domingo, né? Então esse mês aqui ele inicia um ciclo de palestras aqui de comemoração. A gente está seguindo o Evangelho, mas comemorando desde já o aniversário do céu. Tá? É isso. Então vamos elevando os pensamentos na figura do Mestre Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui reunidos na Casa Espírita, que nos acolhe com muito carinho através desses capítulos espirituais, toda essa energia salutar que quando aqui a gente entra, a gente sente. Sejamos todos envolvidos nessa paz, nessa harmonia, hoje com a presença dessa grande amiga Lili, que fará a palestra da noite, que a espiritualidade amiga da casa envolva e que, ao trazer os ensinamentos do Evangelho, ele possa encontrar acesso aos nossos corações, aos nossos pensamentos. E damos por início, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Divino Mestre, as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todo perigo e mal, porque é só o teu reino, o poder e a glória para todos. Ele fica à vontade, querido. Se você quiser aqui pegar o microfone, fica à vontade. Se quiser, ele chega até aí. Tá bom, obrigado. Nada. Boa noite a todos. Sou Melinha, convidada. Nossa, nem sabia que era aniversário. Coisa importante, né? Eu acho que dá para eu falar assim, sem precisar do microfone, não? Tá, se chegar mais gente, vai, às vezes não cabe espaço, mas está tranquilo por enquanto. Tá. Então, eu decidi até... Nossa! Pode ficar à vontade. Lisonjeada nessa questão do aniversário da casa, de ter se lembrado, né? Para vir aqui começar esse ciclo de palestras que é tão interessante, que é tão bom para
todos nós, principalmente nós encarnados. Mas os desencarnados também, que orientam a casa, que frequentam a casa para buscar auxílio e esclarecimento, também estão festejando, né, com a gente. E hoje, o capítulo escolhido é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ali começa a questão das trata da questão das bem-aventuranças, e sempre baseado no capítulo 5º do evangelista Mateus. E ele vem, Mateus mesmo, o capítulo 5º do Evangelho de Mateus. E ele vem trazendo para a gente questões de importância para o nosso dia a dia, mas também que nos remete a uma elevação do pensamento e dos sentimentos para que nós nos tornemos os brandos e pacíficos. Porque até hoje, no mundo, nós não podemos dizer assim, está todo mundo assim já pacificado, está todo mundo vivendo numa brandura, numa suavidade. Muito pelo contrário, pelas coisas que a gente vê por aí. Mas nada impede que a gente, tomando conhecimento das orientações do próprio Mestre Jesus, comecemos a modificar as nossas atitudes, começando pelo pensamento, né? O pensamento que é uma força geradora, é uma força muito importante nas nossas vidas. Então vamos ver o que é que esse capítulo vai nos trazer. Olha, injúrias e violências, já começa por aí, né? E é sobre esse item aí que vem a orientação de Kardec. E nos demais itens são só instruções dos Espíritos, que vêm nos falar sobre a afabilidade, a doçura, a paciência, que muitas vezes a gente fala assim, perdi a paciência, mas a gente já não tem, como é que vai perder, não é? A obediência, a resignação e a cólera. Então, esses itens é que serão tratados nesse capítulo e, na medida do possível, a gente vai desenvolvendo aqui para fazer uma reflexão, para que a gente comece a soltar os nozinhos do nosso entendimento para assimilar e trazer para o nosso dia a dia as lições do Mestre Jesus, que Kardec colocou nesse capítulo também, para que nós pudéssemos refletir e meditar sobre ele. Então, injúrias e violências. Vamos rever o que está escrito lá no capítulo 5º do Evangelho de Marcos. Então ele fala assim, bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Aqueles que são suaves, aqueles que estão com o coração apaziguado, vão possuir a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, todos aqueles que estiverem em paz consigo mesmo e com os semelhantes, serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá condenado no juízo, que aquele que disser ao seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que disser és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Então, aqui ele já está, é Jesus falando isso, e trazido no Evangelho de Mateus, para que a gente não esquecesse das palavras do Mestre Jesus. As palavras do Mestre Jesus são orientações para o nosso bem viver. Há filósofos, estudiosos antigos que falam assim, se tudo mais se perdesse, se todas as bibliotecas do mundo fossem queimadas, como algumas já foram no decorrer da nossa história da humanidade, né? Mas se sobrasse essa parte do Evangelho que nós chamamos de Sermão do Monte, nós não teríamos perdido nada.
E uma das partes desse Sermão do Monte é o que nós vamos ver hoje. E aí, nessa questão de injúrias e violências, é só o que nós estamos vivendo no mundo em que nós estamos, né? Então, às vezes a gente não sabe direito o significado da palavra. Eu fui lá buscar no dicionário, né? No Dr. Google, né? Injúria, aquilo que é injusto, agravo, insulto, ofensa à dignidade ou ao decoro de alguém. Provocação, é afronta, é ofensa, é ultraje, é humilhação, é desfeita. E essa situação, ela acontece no nosso dia a dia de uma tal monta que às vezes a gente banaliza e nem percebe que a coisa está acontecendo. E ela vai acontecendo assim e nós vamos deixando passar. Agora, com uma revisão dos nossos conceitos, né, a ressignificação de alguns conceitos que nós temos, muitas coisas que eram banais, até triviais no nosso viver, elas estão sendo revistas. Né? Uma questão, por exemplo, é a questão racial, a questão de gênero. Né? São coisas que até então a gente colocava a injúria em ação e falava, é isso mesmo, é assim, né? E não dava atenção ao que aquilo realmente, o que estava contido naquilo que a gente estava falando, da segregação, da humilhação, da degradação do outro ser que ali convivia com a gente. E muitos de nós, eu sou uma delas, mas ninguém morreu por isso. Em termos, né? Morreu lá dentro da pessoa alguma coisa muito forte da autoestima dela. E é por isso que há muitas pessoas com aquela baixa autoestima e que se submetem a uma série de coisas. Submetem, por exemplo, a questão da mulher, né, que agora está sendo revista com mais força, que é para quê? Para que a gente pare, pense e reveja os nossos conceitos e as nossas atitudes. Né? E muitas vezes a gente apoiava a pessoa, assim, mas também andando com uma roupa dessa, você quer o quê? Quantas vezes a gente não pensou assim? Foi ou não foi? Nós mesmos, as mulheres, tínhamos esse mesmo pensamento. Mas vestido desse jeito, você quer o quê? Quer que aconteça o quê? Né? Noite. Então, nós reforçávamos conceitos negativos que eram injuriosos, mas porque era de domínio público, todo mundo achava que era normal. E não é? Revendo. Então, nós estamos numa fase, a melhor fase da humanidade, que nós estamos revendo conceitos. Nós estamos retomando, ressignificando muitas coisas nas nossas vidas, enquanto indivíduo e enquanto coletividade. E é muito importante que isso aconteça e que nós tomemos consciência disso. E muitas vezes a situação se agrava tanto, como é o caso do feminicídio, que é preciso uma ação judicial para que a coisa se regularize, se normatize. Quer dizer, não é que vai se tornar uma coisa tranquila para todo mundo, não, que a gente vê que não é isso que está acontecendo aí. Mas eu só estou dando um exemplo porque nós ainda precisamos da coerção para poder modificar, parar e pensar e corrigir. É como quando a gente é criança, que às vezes o pai dá uma chamada mais firme, né? E aí a gente fala assim, puxa, não é mesmo, né? Não devia ter feito isso, vou repensar isso. Nossa, que lição que meu pai está me dando. Mas em termos de sociedade, às vezes nós precisamos ter uma ação mais forte, que é uma ação judicial, para poder entender que aquilo não se é
permitido ou não é tão normal quanto a gente achava. E achei interessante que nós não sabemos, por exemplo, diferenças de calúnia, injúria e difamação. Para a gente é tudo a mesma coisa. Para a gente é tudo a mesma coisa. Mas os estudiosos, os legisladores, os juristas, a lei em si, ela diferencia cada uma das coisas. E agora, para que a gente tenha noção da gravidade dessas palavras que nós usamos sem pensar nas consequências, elas têm um peso jurídico. Então é crime, considerado crime, com leis que vão a tempos de prisão, de condenação. Então uma calúnia é uma imputação falsa de um fato criminoso a alguém. Então você fala alguma coisa que uma pessoa não fez, mas você fala que ela fez, isso é uma calúnia. Porque a pessoa não fez, não é uma verdade. Isso é calúnia. E a gente coloca para aquela pessoa. Quantas pessoas não estão nos cárceres pagando por alguma coisa que não fez? Esses dias mesmo eu vi um senhor que tinha um nome muito parecido com o outro lá, eu acho que alguma coisa que não batia de diferente lá, mas pegou o nome. Tinha lá uma medida de procuração dele lá na Bahia, foi localizado aqui no sul, sudeste, foi preso e já colocado na prisão junto com os outros detentos e nem verificaram se era realmente aquele homem, aquela pessoa que estava dizendo. Aí, com muitas, mas aí que a gente precisa também ter a questão da família, dos amigos que a gente tenha, do discernimento que a gente precisa ter, do raciocínio, porque muitas vezes foi preso alguma coisa até. Alguma coisa errada fez, tá preso, foi alguma coisa errada. Nem sempre é assim. Pode ser uma calúnia. E essas calúnias são mentiras, não é verdade. Que a pessoa coloca e solta por aí, essas fake news da vida. A injúria é qualquer ofensa à dignidade de alguém. Eu estou só colocando aqui para a gente saber que existem pesos diferentes e não há necessidade de a gente saber. O advogado vai ter que saber, tanto é uma coisa ou é outra, né? Mas a injúria, às vezes a pessoa fez aquilo. Aquele ato que não é tão honroso para ela. E a pessoa fala. Só que o que ela fala entre ali, os amigos, fulano fez isso, fulano, né, lá na empresa não está agindo bem, né? Está acontecendo alguma coisa, fulano está no meio. Isso daí é uma injúria. Mas ficou ali. Quando a coisa se torna pública, vira uma difamação. Que também é a imputação de fato ofensivo à reputação de alguém. Vê como as nuances são bem sutis entre uma coisa e outra? E aí, como eu falei, crime passível de condenação. Então, o Código Penal brasileiro coloca ali, para injúria, é o artigo 140 do Código Penal brasileiro, a pena vai de 6 meses a 2 anos e mais uma multa em cima. Para injúria. Você falou uma coisa que a pessoa não fez e a pessoa foi punida por aquilo. Isso é injúria. Calúnia, o artigo 138 do Código Penal brasileiro. Existe uma pena para quem fizer calúnia de detenção de 6 meses a 2 anos e mais uma multa em cima. E difamação é uma pena, tem pena, tem detenção, e eu acho que é de 6 meses, 3 meses a 1 ano de detenção.
Então nós temos que perceber por que é preciso o Código Penal entrar em ação. Porque senão nós ficamos muito a cavaleiro da situação e não atentamos e continuamos falando as coisas para as outras pessoas, ferindo o seu brilho, humilhando a pessoa muitas vezes, né? E não prestando atenção que isso precisa ser contido em nós. Pensamento, palavra e atitude. Muitas vezes nós precisamos entender isso daqui. Por que nós estamos trazendo essa questão aqui? Porque Jesus falou assim, se alguém disser raca ao seu irmão, vai ser submetido à lei. Jesus já falava. E nós estamos fazendo injúria, calúnia, difamação aqui, e até então estávamos tranquilos. Só que agora, nessa mudança que nós estamos fazendo, na nossa maneira de pensar e mais na maneira de sentir e agir, está sendo revista. Se até então não tinha problema, agora tem. E é preciso tomar cuidado. É preciso tomar atenção. Antigamente a mãe lá pegava, tem até alguém que falava assim, a mãe tinha uma mão certeira, que ela pegava a baiana e acertava a gente onde quer que a gente estivesse, né? Se fizer isso hoje, tem punição. O pai não pode reprimir o filho dessa maneira. Para suavizar os relacionamentos sociais, os relacionamentos familiares, que são os primeiros ali que o indivíduo tem contato quando reencarna. Assim é que traz agora para a gente o Código Penal de uma coisa que a gente sempre banalizou. Baseado ainda numa lição de Jesus, que nós lemos no começo lá, no Evangelho de Mateus. Se você disser raca era uma palavra assim como se você desprezasse a pessoa, né? E os judeus falavam raca e ainda pegavam e cuspiam do lado, quer dizer assim, essa pessoa, nossa, falei isso dela, isso é tão pútrido que eu tenho que cuspir fora para sair toda essa energia de mim. E raca para nós é como se a gente dissesse assim, você é louco. Agora, quem de nós não falou você é louco pro seu irmão um dia? Para alguém um dia? Não é verdade? Você não está bem, né? A gente fala isso. E são essas pequenas palavrinhas que nós temos que organizar no nosso dia a dia para que a gente possa entender a lição de Jesus no seu conteúdo total. Nós temos muitas coisas que nós aprendemos, mas nós não aplicamos. Nós temos a instrução, mas ainda não aplicamos aquilo que nós somos instruídos no nosso dia a dia. É a mesma coisa sobre essas informações que eu passei para vocês. É tudo, vamos supor assim, purpurina, mas não é. É uma maneira que a gente tem que parar para pensar e repensar as palavras que nós vamos usar, a maneira como nós vamos colocar aquilo que nós estamos falando do outro. Porque dá pena, dá prisão, dá multa. E nós só nos corrigimos quando sabemos que isso pode implicar em prisão e multa. Porque afeta o nosso bolso. Nós ainda pensamos só na matéria. Porque esse é um dos caminhos que nós vamos chegar nesse estado mais elevado de consciência. Porque nós ainda somos muito mais instintivos do que espirituais. Somos muito mais sujeitos à matéria do que às questões do espírito. E quando a gente vem para uma casa espírita, a casa espírita tem essa incumbência de dizer para a gente, olha, não é só essa matéria aqui não. Tem muito mais coisas que nós precisamos saber. E aí, para saber, é preciso parar um minutinho e fazer reflexões. Doutrina espírita é
uma doutrina filosófica, mas ela tem consequências e implicações espirituais. Para a gente chegar a essa conclusão, é preciso que a gente estude. É preciso estudar doutrina espírita se quisermos dar uma qualidade melhor às nossas vidas. Independente de qual seja a sua crença, busque saber um pouquinho mais sobre doutrina espírita, até para abrir um pouquinho mais a mente e começar a aceitar todos de uma maneira mais equânime, mais igualitária, e passar a viver de uma maneira melhor. Que é esse o momento que nós estamos passando. E outra, a doutrina espírita nos explica que nós escolhemos estar aqui neste exato momento planetário para impulsionar a mudança que vai acontecer e que está acontecendo neste planeta para se tornar um planeta melhor. Um planeta de regeneração. Até então, nós ainda temos o título de planeta de provas e expiações. De provas e expiações é isso que nós estamos passando aqui. Das coisas mais difíceis, das coisas mais duras. Porque planeta de provas e expiações, Emmanuel diz, não é uma colônia de férias, não é uma estação de veraneio. É um lugar onde todos nós temos que estar muito atentos a tudo aquilo que fazemos e a tudo aquilo que nós empenhamos o nosso tempo e o nosso esforço. E aqui a gente precisa empenhar tempo e esforço para nos melhorarmos. A escolha de estarmos aqui neste momento planetário foi justamente de sermos aqueles que, pensando e sentindo, fazemos a mudança espiritual do planeta. A mudança material não é preciso falar nada para ninguém, porque a mudança material, nós não precisamos falar nada para ninguém, porque todos nós já estamos vendo que ela está acontecendo e é irreversível. Fala a verdade. A comunicação, todas essas tecnologias, todos esses instrumentos. Nós temos um aparelhinho pequenininho na nossa mão lá todo dia, que a gente não sabe a potencialidade dele, a gente não sabe trabalhar com ele, aquilo que ele oferece. Né? E todo mundo tem um aparelhinho daquele. Então, nós escolhemos estar aqui justamente para alavancar esse processo que a gente estudando fala assim que sempre o progresso intelectual vem antes do progresso moral. Então, nós temos um progresso intelectual, de conhecimento, de instrução muito grande. Mas a parte da moral ainda carece de aprimoramento. E é isso que trata esse capítulo de hoje. E aí fala da violência como um constrangimento físico ou moral, uso da força ou da coação. Que é aquilo que eu falei antes, né? Antes o pai corrigia a gente como? Já pegava lá o chinelinho e dava uma lambada, né? E hoje é assim. Mas essa coação, essa violência, ela ainda se faz no nosso dia, independente de qualquer outra coisa. Às vezes você é obrigado a fazer determinadas coisas que você sabe que está errado, mas você faz para você... Pode trazer sua carteirinha aqui que a gente vai dispensar o seu serviço. E aí a pessoa fala assim, bom, vou ceder a isso. Né? Violência. Isso estou falando superficialmente. Eu coloquei ali uma criança. Quantas crianças que deveriam ser protegidas, né? Educadas, amadas, com carinho, e são violentadas, abusadas. E ainda mais, principalmente, a coisa fica mais difícil, que é dentro do próprio lar que a coisa acontece com maior frequência. E aí,
aqueles que são responsáveis, a responsabilidade, as consequências são maiores. Tem agora na internet aí, no noticiário, falando de um rapaz que denunciou algumas coisas que ele viu em vídeo e tal lá, e criou uma celeuma nacional, né, com prisões e tudo mais, por causa da violência contra as crianças, aqueles que necessitam de maior proteção. Então, nós, antigamente falava assim, em briga de marido e mulher a gente não mete a colher, né? E hoje nós temos que fazer o quê? Rever isso daí, falar assim, não, se a situação está difícil lá, é preciso que eu interfira. Porque na verdade, irmãos nossos equivocados e enfermos. Enfermos do coração e da mente. Porque ali é uma situação muito crítica e que precisa ser sanada. O planeta, a situação do mundo, tem condições de resolver isso. Ser encaminhado para assistência social, psicólogos, psiquiatras, às vezes, né? Às vezes também é preciso até que haja uma separação ali para a gente poder entender. Mas a violência campeia as nossas vidas e é preciso que nós tomemos posição contra essa violência que está no mundo todo, de uma forma generalizada. Então vamos ver o que... Então, por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por consequência, a violência, a cólera e toda a expressão descortês que alguém possa usar para com os seus semelhantes. Aí está voltando àquela explicação que eu dei. Raca, entre os judeus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada e se pronunciava cuspindo e virando-se para o lado da cabeça. Vai mesmo mais longe, porque ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão és louco. Então, aquilo que nós comentamos agora há pouco, e aí é para rever a maneira como a gente fala com os nossos amigos, né? E as palavras que a gente usa, porque as palavras têm poder, pensamento tem poder, e palavra tem o poder porque ela já se manifesta. Então, tudo que nós temos aqui é a manifestação do pensamento através da palavra. Por isso, precisamos arejar e requalificar os nossos pensamentos e a utilização que fazemos das nossas palavras. Aí Kardec explica por que a gente deve fazer isso. É porque toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Então, essas questões todas, se nós levarmos para o nosso dia a dia, muitas vezes nós vamos perceber que no nosso conviver, às vezes a coisa tem uma aparência e, na verdade, a realidade é outra. Tem muitas pessoas, e eu estou reportando o que está escrito no Evangelho, tá? Tem muitas pessoas que na rua, nossa, é um doce de pessoa. Olha para a Noeli e fala assim, nossa, a Noeli tem uma calma, ela fala calma, nossa, parece uma pessoa calma, né? Vai ver lá em casa. Né? Vai ver como é que é em casa. Então, na rua tem uma aparência. E em casa, como é que é? Será que continua com a mesma serenidade, apaziguamento do coração? Ou é uma pessoa colérica? Como é que trata o marido, os filhos, os vizinhos? Como é que fica isso? Então, no Evangelho fala assim, muitas vezes nós temos um pai de família
cidadão exemplar, que vai lá, cumpre todas as suas obrigações, no trabalho, excelente, profissional, é cortês com todo mundo, mas chega em casa, aí a capinha cai e fala assim, não, aqui é minha casa, aqui eu mando, aqui eu sou obedecido. Eu estou contando o que está acontecendo aqui, não estou dizendo que pode ser que aconteça em algum lugar, mas isso está escrito aqui, tá? No livro do Kardec. E às vezes a gente fala assim, nossa, é mesmo, né? Já vi acontecer isso, né? Em alguma situação. E aí o Kardec ainda acrescenta, tudo bem, você manda, você é obedecido, então acrescente também. E aqui você é detestado. Que é naquele núcleo familiar onde as pessoas devem realmente ter aquelas relações mais afáveis, mais amigáveis, mais amoráveis. E, no entanto, parece que a briga se instala dentro da família. E por que isso acontece dentro da família? Porque justamente a doutrina espírita nos explica que aqui no planeta Terra hoje não existe ninguém que esteja encarnando. Todos nós estamos reencarnando. Isso quer dizer o quê? Que já tivemos vidas anteriores. Ah, mas como que é isso? Por isso que eu digo, precisa estudar a doutrina espírita, precisa ler a doutrina espírita, estudar, trocar ideia, para saber como é que é essa questão da reencarnação. E a reencarnação é uma bênção de Deus para a gente. Porque é na reencarnação que nós podemos observar tudo aquilo que nós fizemos de não tão certinho e que fazemos ainda hoje, porque muitas vezes dentro de casa, não, é assim porque é assim. Faz assim porque eu estou mandando. E aí, dizem assim, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E aí a gente se cala e vai fazendo por coerção, por violência, aquilo que não era bem o que você gostaria de fazer. E aí, então, nessas reencarnações, nós temos oportunidades de estar refazendo de uma melhor maneira tudo aquilo que nós fizemos equivocadamente em situações de vidas anteriores ou até mesmo nessa vida. Quantos conceitos nós tínhamos que agora nós precisamos rever? Quantos? Né? E antes era assim, olha, como é que é? Venha a nós o vosso reino nada. A gente falava isso, né? E agora a gente tem que rever isso. Peraí, venha a nós é para todos nós. Não é o que é bom para mim que deve prevalecer, mas o que é bom para todos. E nós precisamos rever esses conceitos. Muitas vezes a gente fala, mas isso não vai fazer diferença. Não faz diferença, sim, de pouquinho. Né? Já, a gente sempre fala assim, o que é um papelzinho de bala? Mãe, mas ali é o lugar do papelzinho de bala? Jogado no chão? Então a gente já começa a educar as crianças, não, ó, lixa no lixo, isso você deve deixar ali em ordem, né? E agora pensa assim, um papelzinho de bala, tá. Mas, aí você fala assim, não faz diferença um papelzinho de bala, não faz diferença uma garrafa PET, não faz diferença um saco de lixo, não faz diferença um sofá, não faz diferença E aí não faz, não é? E aí, quando tem enchente na cidade, o que a gente vê? Aquilo que não fez diferença. Todas as garrafas PETs ali boiando, todo pneu, sofá e um monte de coisa. Que a gente fala assim, não faz diferença, imagina, faz só um. Lembrando que nós somos mais de 8 bilhões no planeta agora, já pensou 8 bilhões de papelzinho de bala? Percorrendo aqui o rio, como é que chama esse aí, Mandaqui? Acho que é Mandaqui o rio que corre aqui, né? E enche a Engenheiro.
se cada um de nós jogasse uma garrafinha ali, fora do lixo, sem ser... E tanto que agora, olha como modificou, né? Há uma separação do lixo, né? Mudanças no nosso comportamento, né? Através da educação e do entendimento de que nós precisamos fazer o que é melhor para a gente e o que é melhor para a comunidade, para todos, né? Então, porque tudo aquilo que é ofensivo ao outro vai retornar para nós. E tudo aquilo que é ofensivo à natureza, e a gente acha que sempre que o meio ambiente é o que está lá fora, nós fazemos parte da natureza, nós sempre colocamos a parte, como se fôssemos seres à parte da natureza. Não, nós estamos ali, inseridos no meio ambiente e devemos preservar a natureza para a nossa própria segurança. Agora mesmo está sendo noticiado aí uma coisa que 10 anos atrás, 12 anos atrás, aconteceu do mesmo jeito. A questão da água que está sendo, né, de novo, não sei como é que fala lá, restrita, né? E que muitas vezes nós não nos damos conta. Deixamos a torneira aberta, desperdiçamos água, e tudo aquilo que foi feito há 10 anos atrás, recolher água da chuva, de pegar água que podia ser reutilizada, isso, aquilo outro, que esquecemos, e olha que o espaço é pequeno, 10 anos, uma década, nós esquecemos, e agora está sendo cobrado. Então, fizeram a lição de casa? Estão recolhendo a água? Estão economizando água? A pergunta está sendo feita em todos os noticiários, né? Então, essas ofensas, essas injúrias, essas violências que nós fazemos para o outro, precisamos recordar que é preciso que nós reformulemos, ressignifiquemos tudo aquilo que nós queremos de melhor para nós. E, falando lá da coisa ofensiva, né, é que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade, que é que entretém o ódio e a animosidade. Então, essas questões... Essas questões, pode continuar, por favor. Essas questões que nós precisamos rever em nós são importantes. Rever em nós, porque é isso que vai gerar consequências lá fora. É isso que ele está falando, ó. É um golpe desferido na benevolência recíproca, quer dizer, no bem relacionar entre nós todos. E na fraternidade, quer dizer, olhar o outro como irmão, e às vezes a gente não olha. A gente olha como irmão só aquele que tem o mesmo nome, o mesmo sangue, o consanguíneo, né? E não. Quando Jesus veio nos ensinar a viver, bem viver aqui, ele deu a lição dizendo: olha, eu vou ensinar uma oração para vocês que vai servir para todos, que foi o que o Wagner fez aqui agora há pouco, né? Lembrou da nossa filiação divina. Nós oramos juntos o Pai Nosso, dizendo que existe um Pai único para todos nós. Mas nós nos reconhecemos irmãos? Não, ela é muito branquinha, ela não sei o quê, não é? E a gente fala assim: não, nós somos irmãos. Somos. Isso é que nós não entendemos ainda. E quando ofendemos alguém, nós estamos desferindo golpes contra a fraternidade, e é isso que mantém o ódio e a animosidade, por não nos reconhecermos irmãos. Ah, mas isso não tem nada a ver com a nossa vida. Então vamos parar e pensar. Se todos nós temos um Pai, que é o mesmo para todos, não importa a crença que se tenha, né? Todos temos o mesmo Pai. Independente se você reconhece ou se você não reconhece aquele Pai.
que haveria, muito obrigada, será que haveria guerra no planeta? E presta atenção onde é que as guerras estão acontecendo. Principalmente nas mesmas regiões em que sempre aconteciam anteriormente. Ali, por exemplo, na Palestina, são primos brigando entre si. Lá na Rússia e na Ucrânia, também tem uma parentela entre eles. E aí eles não se reconhecem. E aí o que acontece? São essas brigas familiares dentro do núcleo familiar, irmão com irmão, pai e filho, né? Que vão gerando essas coisas, essas animosidades, essas inimizades, que depois, quando a pessoa tem um determinado poder na mão, ela quer exterminar o outro. E isso é o que nós estamos aprendendo que não deve ser feito. Nós aprendemos que Jesus trouxe para todos nós uma lei única, a lei do amor. Licença um pouquinho que eu vou tomar uma água. Então, por que será que acontece isso? Né? Porque muitas vezes nós não reconhecemos a autoridade que há acima de nós. E aí, está escrito no Evangelho, isso aqui eu tirei do Evangelho, tá? É que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. De todo cristão não, de todo ser humano, na verdade. Né? E aí, por que é que a gente não reconhece essa paternidade? Porque para aquele que é orgulhoso, para aquele que é egoísta, reconhecer que existe um poder acima dele, quer dizer, eu tenho que baixar a cabeça para alguém que é superior a mim. Eu tenho que respeitar uma autoridade acima de mim, mas eu sou todo poderoso. Eu é que mando e desmando. E aí o egoísmo, o orgulho, não deixam que a gente reconheça esse Pai Supremo. E aí não nos deixa ser fraterno, viver a dificuldade que o outro está passando e ajudar o outro. Então muitas pessoas já se conscientizaram disso e já estão se propondo a fazer uma revisão nas suas vidas, no seu viver. E modificando mesmo o pensamento. Os meus filhos olham para mim e falam assim: mãe, o que você ganha indo lá no centro? Eu falo assim: se você soubesse, acho que eu não vou falar porque você vai querer ir também. Mas ele fala assim: mas você não ganha nada. Eu falo assim: ganho sim, eu ganho paz, tranquilidade, entendimento, paro para pensar, reflito. Vocês viram que eu já não estou xingando mais vocês? Como eu fazia antes? Já sou uma pessoa modificada, pelo menos eu me esforço para isso, né? Então, são ganhos que as pessoas não entendem, né? Porque estão vivendo mais na questão da matéria. Ganhei ganhei um livro. Aí eles veem a matéria ali, né? Mas não pensa assim que ganhei uma ideia para eu ficar pensando durante essa semana se eu não estou fazendo alguma coisa errada e que eu preciso me modificar. Será que eu, nas minhas palavras, não estou pensando uma injúria, uma difamação, uma calúnia em cima do outro? Então, a gente não reconhece muitas vezes essa autoridade do Pai, e aí então as guerras lá fora continuam, fora as guerras internas dentro do nosso lar, e às vezes uma guerra interna quando você não está, o seu coração e o seu racional não estão acertados, não estão aliados. Então é importante a gente começar a pensar nisso.
Então, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem a necessidade da terra para viver. Apenas o que ele não recomenda é que não ligue a esses últimos mais importância do que aos primeiros. Então, enquanto nós estamos aqui encarnados, nós precisamos sim da matéria para viver. Nós precisamos de um trabalho, nós precisamos de um lugar para morar, nós precisamos de roupa para vestir, nós precisamos de alimento, nós precisamos, às vezes, de um socorro médico, precisamos de segurança, educação. Essas coisas materiais são necessárias para que a gente possa continuar o nosso desenvolvimento intelectual. Mas, ao lado desse desenvolvimento intelectual, material, nós precisamos ter também o desenvolvimento moral. E é isso que a doutrina espírita vem e traz para a gente. As reflexões que nos conduzem a um direcionamento moral. Porque, como eu falei, nós temos um instrumentinho na nossa mão aí o dia inteiro que nós não sabemos a capacidade que ele tem. O potencial todo dele nós não exploramos ainda. Então, a intelectualidade, o conhecimento está muito desenvolvido. Precisamos alinhar a esse desenvolvimento intelectual e tecnológico a nossa parte moral. A parte moral sempre está mais atrasada do que a intelectual e o conhecimento. É preciso que a gente, entenda o conhecimento e a intelectualidade desenvolvida, a moralidade vá se aliando e vá se ampliando de tal forma que fique para e passo, lado a lado, para que nós possamos evoluir como seres espirituais que somos, numa experiência encarnada no planeta Terra. E todos os dias, bendizendo a oportunidade que temos de aqui estarmos reencarnados, porque é nesse planetinha, com todas as suas dificuldades, que nós recebemos a bênção de poder recomeçar a cada dia. E a cada dia é uma nova bênção e é uma nova oportunidade de nos fazermos pessoas melhores. É isso que a doutrina vem nos dizendo. Então, temos que conciliar essas duas condições. Seres espirituais tendo que viver e conviver aqui num planeta que ainda é muito material, de que nós precisamos para aprender e começar a desenvolver os sentimentos e a parte moral. Então, aqui, dentro do Evangelho ainda que está falando aí, tá? Quando a humanidade se submeter à lei de amor, que nós começamos falando, que Jesus havia transformado tudo aquilo em lei de amor, né? E de caridade, deixará de haver o egoísmo. Nós estamos falando que o que está impedindo a gente de desenvolver, de crescer, é justamente o orgulho e o egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da Terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado um mundo ditoso por efeito do afastamento dos bons. Essa questão colocada por Kardec traduz um texto bíblico, né, que fala do mundo messiânico, onde os cordeiros ficarão ao lado dos lobos, né, os leões não vão atacar ninguém, e vai haver uma vida muito pacífica. E aí, é o que está dizendo aí. Mas é preciso que nós serenemos os nossos corações, as nossas mentes, trazendo para coisas mais, ainda que atuais, mas mais suaves, serenas, tranquilas, harmoniosas, fraternais, para que a gente possa seguir adiante. Nós estamos diante de um impasse muito grande agora, porque há mudança. Antes a gente falava assim, quando se falava de dinheiro, a gente tinha vários pensamentos a respeito de dinheiro.
dinheiro agora é uma coisa que muitos do que nascerem, talvez essa criança aí, nem saibam o que é dinheiro físico. É tudo virtual. Vocês já perceberam isso? Que dificilmente a gente tem dinheiro na bolsa agora? A gente tem um cartãozinho. Às vezes é um cartãozinho, mas o famoso celularzinho ali, a gente tem. E é ali que estão as nossas economias. E a transformação que está acontecendo no mundo e que nós precisamos nos atualizar. Agora mesmo eu estava pedindo para o Fabinho, ajuda aqui, ajuda ali, porque essa parte de tecnologia nós precisamos conhecer. Porque a partir deste momento que nós estamos adentrando agora, que essas coisas vão, essas tecnologias vão se assoberbar no mundo. Esses quadrinhos que eu coloquei aqui, eu só imaginava alguma coisa, buscava uma imagem, colocava dentro do espaço, ele formatava tudo. Eu falei, nossa, não tenho nem mais que fazer o trabalho de recortar aqui, colar ali, nada. Inteligência artificial. É preciso que a gente se intere disso também. Ah, mas eu não gosto dessas coisas, eu também não gosto, gente, mas a gente precisa se inteirar disso. E muitas informações que aí estão agora, estão vindo através da tecnologia. E é preciso que a gente comece a despertar para o mundo novo que aí vem. Em 1800 e tanto, Júlio Verne já falava, fazia uma projeção de muitas coisas que nós fomos vendo que foram acontecendo. Então, há outras cabeças pensantes aí que estão colocando ideias, né, de mundos diferentes que nós precisamos tomar conhecimento. Isso a gente só faz se a gente estudar, se a gente começar a ler e se interessar. E frequentar movimentos como esse, que não são todos os lugares que fazem, de trazer esclarecimento, de trazer, opa, precisamos acordar para isso. Olha a reflexão sobre isso. Trazendo a intelectualidade, mas também não deixando se perder o viés da moralidade. E quando os dois juntos se juntam, caminham juntos, nós elevamos as nossas consciências, os nossos pensamentos a planos superiores. E é isso que nós precisamos fazer nesse momento. Então vamos continuar aqui mais um pouquinho. Está falando de violência e injúria. Agora a gente vai falando coisa mais leve, né? A afabilidade e a doçura. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. Lembra daquilo que eu falei? A pessoa ilibada na rua, cidadão perfeito. Dentro de casa, aparência. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Então, essas conversas, esses estudos, tudo, pode dar uma maquiada na pessoa, né? Mas a essência dela precisa ser modificada. Para melhor. Não é que vai ter que transformar tudo, não. Cada um tem a sua tendência natural. E cada um tem as suas qualidades, suas potencialidades a serem desenvolvidas. E o mundo não precisa só de um modelinho só, né? Pessoal, mais alguém que ficha verde? Boa noite. Pode subir. Pode ser. Obrigado. Precisa dessa diversidade que nós somos nesse mundo. Mas é preciso que a gente comece a aceitar o outro com mais atenção, com mais carinho, com mais amor, na verdade, que é a lei que Jesus nos deixou. Então, a afabilidade, a doçura só vem com a reflexão e com o firme propósito de nos modificarmos. Porque aquele que sempre mandou vai querer sempre mandar. E aí, até que se desponte aquele instante que ele fala assim, puxa vida, né? O outro também tem
pode ter o seu momento, pode ter a sua vez. E que tal se eu deixasse, né? Muitas coisas, né? Tem um ditado que a gente diz, fulano não quer largar o osso. Já ouviu isso? Quer dizer, a pessoa está acostumada ali naquela situação e se acostumou de tal forma que não quer se modificar. Cristalizou naquilo. E é preciso que a gente vá devagarinho, descristalizando, desconstruindo essa situação para deixar brotar dali um ser melhor, que tenha afabilidade e doçura a ser distribuída por todos aqueles com quem ele convive. A paciência, isso é uma coisa também que a gente não tem muito, né, a falar, a vangloriar que tem, né? Porque vira e mexe a gente fala assim, perdi a paciência. E é aquilo que eu comecei falando, gente não perde aquilo que não tem. E geralmente isso vem em umas situações daquelas de dor na nossa vida, das dificuldades na nossa vida. E aí a instrução do Espírito foi de 1862, ele fala assim, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofreres, antes bendizei Deus onipotente, que pela dor nesse mundo vos mandou a dor como se fosse um caminho para o céu. Então, o que acontece? Nos momentos de dor, de enfermidade, seja dor de enfermidade, dor pela perda de alguém, dor porque perdeu o emprego, dor porque acabou de enterrar um ente querido, né? Essas dores são momentos em que a gente deve parar e fazer uma reflexão. Olhar a vida da pessoa e falar assim, nossa, olha, essa pessoa viveu bem, ou essa pessoa poderia ter feito mais coisas sem julgamento, mas olhando e trazendo aquilo para a sua vida. Então, é o momento em que você vê e fala assim, isso serve para mim, isso não serve para mim. Eu vou seguir isso daqui ainda não serve para mim, vou deixar aqui do lado. Mas é um caminho para reflexão e para melhora. Muitas vezes a gente não percebe isso na questão da dor, quando ela aparece na nossa vida, né? Então, a obediência e a resignação, a doutrina de Jesus ensina que em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem que os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Duas forças muito ativas em nós, né? Então, essa obediência e resignação parece que fala para a gente ser comodista, se acomodar na situação, não é isso? É parar, sentir, pensar e agir de uma forma que aquilo pelo qual a gente esteja passando, a análise seja feita. Eu posso mudar isso? Então eu mudo. Se eu não posso mudar isso, como eu posso fazer para conviver com isso? Então mudar isso, se eu posso, é a razão que vai ver e mostrar os caminhos. E aquilo que eu não posso é a resignação, dizendo assim, como eu vou viver com isso da melhor forma possível. E são forças ativas da nossa vida. Vira e mexe, a gente está dentro dessas duas situações que são difíceis. E ainda vamos falar de nós. Lembra que era pouquinho só, né? Vamos falar mais uma coisinha ainda, da cólera. Né? Então a cólera é aquela hora que a gente explode, né? A cólera vos induz a julgarmos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social,
quer mesmo em vantagens pessoais que o menor paralelo e arrogância. O que sucede? Então, entregarmos a Deus. Então, uma pessoa que não quer ser comparada com nada e não quer reconhecer que existe um poder maior nas nossas vidas, que nós chamamos de Pai superior, inteligência suprema, que produz tudo aquilo que nós precisamos para viver, que é Deus, né? E aí a gente se rebela contra isso, se empoderiza, né? E aí é a hora que a situação fica muito difícil para a gente. Se nós nos empodernizarmos por tudo aquilo que nós não damos conta, nós não vamos conseguir superar as dificuldades que temos na vida. Então a cólera precisa ser abordada pelo entendimento, pela razão, pelos aqueles dois sentimentos que nós falamos antes, da afabilidade e da doçura. Então, estamos encerrando já. Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se, sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Então, aquele homem, estou falando do ser humano em si, né, que continua no erro, é porque ele quer. Porque existem forças dentro dele que, se ativadas, ele pode se modificar. Tem como se modificar. Às vezes a gente fala assim, mas eu sempre vivi assim. Não é agora que eu vou mudar. Pode se modificar. É uma pessoa, por exemplo, que está acostumada a beber desde criança. Porque na mamadeira, ou enquanto estava amamentando, a mãe punha a chupetinha na cerveja e colocava na boca da criança. Vocês já ouviram falar disso? Já, né? Ou um menino lá que fumava desde pequenininho, né? E não parou de fumar até adulto. Mas aí, se for bem orientado, se for bem direcionado, e se houver a orientação no sentido, olha, isso não é bom, isso é prejudicial, isso vai te levar, inclusive, a óbito, né? Você pode modificar isso, mas vai depender do quê? Do ser, do próprio ser, do ser interno, do espírito daquela pessoa. Ele pode sempre se corrigir, se quiser, né? Porque existe uma lei do progresso. Então, nós não estamos fadados a ficar ali, que meio o pessoal fala assim, é a lei da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não é assim, não. Nós podemos nos modificar. E existe uma lei do progresso, e quando a gente estuda do livro espírita, no livro dos espíritos, tem as leis morais. E existe a lei do progresso. E fala assim, é preciso que nós acompanhemos o progresso, porque é esse progresso que vai alavancar níveis mais elevados de consciências e que vão nos levar ao estado de angelitude a que nós estamos destinados. Nós temos uma felicidade relativa, nós temos uma perfeição relativa, mas nós podemos superar tudo isso e conseguir um pouco mais do que aquilo que nós temos aqui nesse momento. Mas é pelo esforço, pela disciplina, pela vontade individual de cada um. Tá? E é isso que fala a lei do progresso. Estudando, ele fala assim, se você parar, o progresso não para, ele te atropela. E eu falo isso por experiência própria. Quando eu não quis aprender a parte de tecnologia no computador, agora eu apanho. Porque é tudo isso. E nós vamos viver cada vez mais em parte de tecnologia. Então é preciso que a gente comece a estar atento sobre isso. E finalizando a mensagem de Jesus. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Que é o que nós começamos a nossa conversa hoje, nesse capítulo 5 do Evangelho de Mateus, falando das bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças devem ser motivo do nosso estudo, da
da nossa reflexão, da nossa meditação, para que a gente possa melhorar um pouquinho mais a cada dia, a cada instante. Alguém queria fazer alguma pergunta, quer acrescentar alguma coisa? Porque eu fico falando aqui porque a gente tem um esquema a ser seguido. Chegamos ao final daquilo que havia programado. Esse eu coloquei assim, lógico que teria muito mais coisas para ser estudado nesse capítulo, mas eu coloquei as coisas que me destacaram, que chamaram a atenção assim. Mas se vocês pegarem no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, e conforme forem lendo, cada um de nós veio de uma história diferente, de um caminho diferente. Então, as coisas que chamaram a atenção para mim, às vezes não podem chamar a atenção para você. Aí você vai lá e fala assim, nossa, olha, ela falou disso, mas eu estou achando que isso aqui é muito interessante. Você descobre os itens que você acha mais interessante para desenvolver, para fazer a reflexão. Então, em casa, façam isso e façam esse estudo, né, para realmente use o Evangelho do lar, que geralmente a gente tem um parágrafozinho, né, e isso. Pergunta, acréscimo, alguma coisa? Vai chamar mais alguém? Se quiser tomar um passo, fica à vontade, viu? Ah, tá bom. Então eu vou só encerrar aqui com eles, vou fazer uma vibração, uma prece e vou lá para receber o passe. Então, nós, nessa noite, fizemos um resumo. Um resumo muito bem condensado, muito sintetizado do capítulo 9. Esse capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, nos induz a pensar sobre as nossas próprias vidas, o quanto nós não temos escutado a palavra do Mestre Jesus no nosso dia a dia, principalmente dentro da nossa casa, nos nossos locais de trabalho e nas ruas pelas quais nós percorremos para a nossa sobrevivência. Então, que nesse momento nós possamos, assim, já envolvidos pela espiritualidade superior, pelos benfeitores e pelos instrutores que organizam os serviços espirituais do ser humano. Coração agradecido, pleno de questões, mas de boas questões, buscando os melhores caminhos. E dessa forma, preenchidos em amor pelas palavras do Mestre Jesus, que esses benfeitores possam levar aos locais que tenham mais necessidade de boas energias as nossas vibrações. Envolva, Senhor, o planeta Terra, que nos possibilita a reparação dos equívocos passados e desta vida. Que as boas energias que nós estamos emitindo agora sejam levadas pelos benfeitores espirituais a todos os países que estão em conflito neste momento. Aqueles que sofrem violência e injúrias pelas situações mais adversas. Abençoai-os, que nessa noite eles possam ter um minutinho de paz. Que seu amor se faça as suas obras. Esses benfeitores aqui também, nas legiões de Maria de Jesus, adentrem os nossos lares, pela porta da frente, percorrendo todos os cômodos da nossa casa, tirando todas as energias deletérias e deixando lá a luz e o perfume do seu amor. Que ao retornarmos aos nossos lares possamos encontrá-los em perfeito equilíbrio e harmonia.
né? Um beijo que inicia a festa do céu, que bom, né? Que esse mês seja bastante